meu interesse sobre Tomé teve início quando eu, folheando por acaso o livro das Maravilhas, do Marco Polo, encontrei uma passagem que dizia mais ou menos o seguinte: o túmulo de São Tomé, o apóstolo, encontra-se na província de Maabá, onde é cultuado como profeta por sarracenos e cristãos. E eu achei aquilo interessantíssimo, porque era uma equação que para mim não se encaixava. Tempo, lugar e pessoa, um cristão da primeira geração, primeiríssima geração, num lugar tão distante. Isso me pareceu improvável. Eu achei assim que era uma lenda, mas comecei a me interessar por aquilo. E então foi o que me fisgou primeiro. E em função disso saí pesquisando. E tudo que tinha sobre Tomé, que eu encontrava sobre Tomé, ou relacionado à época em que ele viveu, começou a formar a minha obsessão. Acumular mais e mais conhecimento sobre isso. E fui montando a partir disso o livro, que hoje está aí em mãos. Sim, o livro se chama Judas Tomé, e o título já começa assim interessante. Por que Judas Tomé? Que Judas é esse? Pouca gente sabe, porque na Bíblia não se fala em Judas Tomé, só se fala em Tomé ou Tomé o Dídimo, como é referido no Evangelho de João. Bom, nos apócrifos, você descobre que o verdadeiro nome dele é Judas, e Tomé é um apelido, assim como Pedro. Pedro se chamava Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? E o apelido Pedro foi Jesus quem deu, chamou de Cefas, né, em aramaico, que depois, quando ele foi a Roma, Cefas era pedra, virou Petrus, Pedro. E Tomé também descobri, em função dos textos, os apócrifos são unânimes, tinha o nome de Judas. Era o terceiro Judas, junto com Iscariotes e Tadeu. Provavelmente o nome mais comum na época, né? E Tomé é um apelido. Vem de Talma, em aramaico, que quer dizer o gêmeo, né? Daí que interessante que no Evangelho de João ele é referido como Tomé o Dídimo. Dídimo, em grego, também quer dizer gêmeo. Que gêmeo é esse? Bom, surge daí várias histórias. Uma delas, a principal, vem no livro de Tomé o Contendor, ou Tomé o Adversário, que Jesus tem um diálogo com Tomé e no início do diálogo ele diz: já que dizem que tu és meu gêmeo, bom, aí vamos entender o significado das palavras, né? Que não vamos modernizá-la. A expressão que Jesus utilizou ao se referir a Tomé como seu gêmeo não é o significado moderno de um gêmeo biológico, né? Mas provavelmente de que ele era o discípulo que tinha se tornado semelhante ao mestre, tinha alcançado o nível do mestre e por isso Jesus lhe dá esse elogio. Essa é uma das versões. Existe, porém, em função do tempo e da criação de outras lendas, algumas histórias que falam que ele seria realmente gêmeo de Jesus, não só espiritual como carnal. Eu usei todas essas histórias e fui combinando e escrevendo no livro uma mescla, né, dessas histórias. Pois bem, eu procurei fazer um Tomé humano, mas não um Tomé linear, um único Tomé, né? O que é que eu fiz? Eu procurei a técnica que eu aprendi com Miguel de Cervantes, Humberto Eco, que foi criar a história de... O Cervantes conta o Dom Quixote através de um suposto manuscrito que teria sido escrito por um árabe e que ele estava traduzindo do árabe para o espanhol, né? Era uma técnica interessante porque aí ele poderia dizer certas coisas, certo? E se eximir da responsabilidade, né? Que na época com a Inquisição, né, poderiam bater de frente nele. E eu crio a história de que foi descoberto pelo narrador do livro uma série de manuscritos, não só um único como o manuscrito do Dom Quixote ou o manuscrito do Nome da Rosa, né? Uma série de manuscritos de diferentes autores e diferentes épocas. Por que foram diferentes manuscritos? Para poder conciliar os diferentes Tomés. Em alguns Tomé aparece como personagem principal, em outros ele é um mero personagem secundário, uma referência, mas com isso eu pude ir construindo
um personagem no estilo Cidadão Kane, né? Cada autor tem uma visão diferente daquela pessoa. Uns o conheceram jovem e veem ele ainda imaturo, titubeante, procurando amadurecer. Outros já o conheceram velho e já veem ele como um sábio, corajoso, despojado. Então, essas narrativas diferentes foram que propiciaram que eu pudesse trazer à literatura os textos históricos, que não sei se são lendários ou não, provavelmente são lendários, que existem sobre Tomé, sobretudo os textos apócrifos, né? Os Atos de Tomé, o Evangelho de Tomé e o livro de Tomé, o Contador. Somei a esses textos as passagens bíblicas que se referem a Tomé e uma série de livros que mostravam o cenário histórico, social e político da época, né? E por isso eu fui buscar elementos em Flávio Joséfo, em Suetônio, em Tácito, em uma série de escritores e de contemporâneos ou de pessoas que viveram um pouco depois daquele período. Eu trago alguns Tomés desconhecidos, né? Alguns Tomés, porque geralmente as pessoas só lembram de Tomé pela história do Ver para Crer, né? A história é uma passagem interessante que só está, por sinal, no Evangelho de São João, o Evangelho de João. Você não vê em Marcos, em Mateus e Lucas nenhuma referência do Ver para Crer. E, ao longo das minhas pesquisas, eu pude ver uma série de estudos estudiosos, referências de que essa passagem é muito provavelmente uma alegoria, uma crítica que surge na época em que o cristianismo estava em pé de guerra com o cristianismo. Muitas igrejas estavam disputando espaços de poder e o que é que acontecia? As igrejas ocidentais, aquelas que tiveram, depois que saíram da Palestina, né, misturaram elementos judaicos com elementos gregos e romanos e formaram a chamada ortodoxia romana, que deu origem ao cristianismo ocidental. Essas igrejas, elas tinham como seus principais pilares Pedro, Paulo e João. Eles eram tidos, portanto, eles foram exaltados como os principais apóstolos de Cristo. No Oriente, havia uma série de posturas e entendimentos diferentes do cristianismo ocidental. A principal, vamos dizer, o centro do cristianismo oriental era uma cidade chamada Edessa, que fica na parte leste da atual Turquia. Ela se chama modernamente, foi construída uma cidade lá chamada Urfa, que não tem a mesma importância que Edessa tinha 2000 anos atrás. Bom, os cristãos orientais tinham na figura de Tomé o principal discípulo de Jesus, né? E vejam, havia uma das diferenças fundamentais entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental era que no Ocidente se acreditava muito no testemunho. Você tinha fé, você acreditava na palavra que lhe era dita e isso era o seu caminho para a salvação. E muitas das correntes orientais, elas eram um tanto quanto socráticas, elas misturavam a fé com a aquisição da sabedoria. Quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento você tivesse, né, mais você aperfeiçoaria a sua fé. Isso contradizia o que dizia o Ocidente. E veja se você percebe aqui a sutileza, né? Para que eu adquira sabedoria, adquira conhecimento, eu preciso questionar. E se eu tenho que questionar, muitas vezes eu posso não aceitar o testemunho. E olha a passagem lá do Ver para Crer, se você não pega a igreja tomista e pega o seu símbolo maior, Tomé, e coloca ele na figura de um questionador, né? E do outro lado, João, né, dizendo não, aceitando de imediato a divindade, os milagres, a ressurreição. Então, isso tudo são indicadores, indícios de que realmente existem algumas passagens dos evangelhos, como nós conhecemos, que foram escritas muito tempo depois da época de Cristo,
né, que foram contadas, histórias contadas e recontadas oralmente e depois postas com tinta e depois recopiadas. E muitas vezes no que se recopiava de uma língua para outra, ou mesmo na mesma língua, se acrescentava, se subtraía, consciente ou inconscientemente, algumas passagens, né? E isso nos leva a crer que o que nós temos de cristianismo atual, certo? Está misturado, está diluído com uma série de entendimentos daqueles que foram construindo nos séculos seguintes o que hoje nós chamamos de cristianismo. Eu vou, ao longo do livro, tentando preencher as lacunas, os hiatos da vida de Tomé, porque o que as poucas passagens bíblicas não dava para você construir a vida de uma pessoa inteira. Então, procuro decifrar a sua infância, né? Até o seu convívio com Jesus durante o ministério e a sua vida após a morte de Jesus, o que teria sido o seu apostolado, né? Eu tento criar essa figura de Tomé a partir dos textos históricos, um Tomé plausível. Não estou dizendo que é o verdadeiro Tomé, mas estou dizendo que é um Tomé possível de ter existido dessa forma, em função do que dizem os textos históricos. Então, eu também queria ressaltar que não é um santo que eu procuro contar, é um ser humano que busca incessantemente se tornar melhor, conhecer a vida, né? Saber o que se deve fazer nessa vida, né? O que é que se pode fazer nessa vida para não se viver em uma miséria interna. O que você deve fazer para se enriquecer espiritualmente. Esse é o meu personagem, né? Isso, na visão de alguns, é um santo. Mas o que acontece? É uma pessoa em busca de se tornar melhor, né? Eu eliminei porque achei que não deveria colocar os milagres, né? Porque não tem comprovação histórica, né? Mas aí é que fica a grande pergunta: o que é que tem mais importância no cristianismo? São os ensinamentos ou os milagres? Se você amanhã descobrisse, tivesse a prova definitiva de que Jesus não é Deus, isso diminui a importância dos seus ensinamentos, das suas lições? Eu particularmente acredito que isso não diminui uma vírgula. Tudo o que ele disse que é a base, a bússola moral do Ocidente, permanece, né? De amar o próximo, de respeitar, de fazer o bem, né? Tudo isso permanece, independentemente dele ser efetivamente Deus ou não. Quer dizer, quem acredita que ele é Deus, não estou atacando, não sou um iconoclasta, né? Quem não acredita também encontrará o Jesus histórico e o Tomé histórico no livro. O lançamento do livro será no dia 16 de dezembro, terça-feira agora, na Livraria Cultura, das 19 às 21 horas. Eu convido a todos que se interessam por esse assunto a comparecerem. Não é um livro de história dura, é um livro de literatura, né? Eu não alego, eu não almejo, não procuro impor um Tomé verdadeiro meu, né? Eu conto os vários Tomés que eu descobri e cada leitor fica com aquele que ele acha que é o mais real, né? Porque eu digo, assumo, é literatura, é ficção sim, mas é uma ficção que está calcada em textos históricos.